No vídeo que se inicia, vamos falar sobre a escola nova, também chamada de escola ativa ou escola progressiva. Surgida na virada do século XIX para o século XX, a Escola Nova renovou o pensamento sobre educação e sua prática. O movimento Escola Novista foi idealizado por John Dewey como seu mais importante formulador. Dewey estabeleceu as bases filosóficas que reformularam a ideia do que é educação e modo de ensinar. Ele afirmou que o ensino deve dar-se pela ação, pois o aprender fazendo é um modo de construir a experiência concreta, ativa e produtiva de cada indivíduo. A criança que toma a iniciativa na escola será, na visão de Dewey, o cidadão que participa, porque o cidadão participante é o fundamento da vida democrática. Segundo Dewey, só pensamos quando colocados diante de um problema. O ato de pensar obedece a 5 estágios. Primeiro estágio, uma necessidade sentida. Segundo estágio, análise das dificuldades. Terceiro estágio, alternativas de solução do problema. Quarto estágio, experimentação de várias soluções. Quinto estágio, a ação final de maneira científica. Dos Estados Unidos, a filosofia da educação de John Dewey chegou à Europa, profundamente transformada pela Primeira Guerra Mundial e também ao Brasil. Em 1932, foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, escrito pelo educador Fernando de Azevedo e assinado pelos vários intelectuais da época. A educação nova se propõe a servir aos interesses do indivíduo e se funda sob o princípio da vinculação da escola como meio social. Tem de ideal profundamente humano, de solidariedade e de serviço social e cooperação. O educador baiano Anísio Teixeira também assinou o Manifesto da Educação Nova e aplicou essas ideias na reforma do sistema do ensino público da Bahia e do Rio de Janeiro. O movimento da Escola Nova renovou os métodos pedagógicos ao propor um processo de ensino e aprendizagem mais baseado na atividade do aluno do que no discurso do professor. Essa mudança de foco alterou o papel do professor e dos alunos, que influenciou a relação entre escola e sociedade. Até os anos de 1960, as ideias da educação nova dominaram o pensamento sobre a educação no Brasil. Os anos seguintes marcaram o declínio do movimento por causa da crítica à escola nova como mantenedora do status quo. Na década de 1970, a ditadura militar impôs um outro modelo de educação brasileira mais tecnicista. Mas ainda hoje, quase 100 anos depois do seu aparecimento, o rastro da escola nova está na prática e no pensamento de nossos educadores. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a escola pública. As diferenças entre a escola tradicional e a escola nova. Relação aluno-professor. Na escola tradicional, o professor detém o saber, é quem dirige o processo de aprendizagem. Os estudos teóricos estavam voltados para o professor e não para o aluno. Já na escola nova, o aluno é o centro do processo, existindo uma preocupação muito grande com o estado psicológico do mesmo. Metodologia. Na escola tradicionalista, as aulas eram apenas expositivas, com leituras repetitivas, com o objetivo de fixar os conteúdos, privilegiando a cópia e os exercícios para fixação. A escola nova tem por princípio o aprender fazendo. Ela não está voltada apenas para o intelecto. O corpo também é valorizado por meio de atividades físicas e do desenvolvimento da motricidade. Conteúdo. Na escola tradicionalista, o saber acumulado da humanidade era adquirido por esforço intelectual, que não eram conectados com a prática. Já na escola nova, o professor é apenas um facilitador da aprendizagem, pois as escolhas dos conteúdos giram em torno dos interesses dos educandos. O conteúdo, que é objeto da aprendizagem, precisa ser compreendido e não decorado. Avaliação. Na escola tradicional, o instrumento principal é a prova, na qual havia uma valorização das informações acumuladas. Já na escola nova, a avaliação representa uma das etapas de aprendizagem. O sistema de prêmios é condenado e a competição é substituída pela colaboração e pela solidariedade. Agora, uma entrevista com a professora Maura Vasconcelos, que é doutora em Educação e dá aula na Universidade Estadual de Londrina, a UEL. Irá nos explicar com mais detalhes sobre a escola nova. A
escola nova, ela está classificada por Libânio, né, como uma escola, uma pedagogia entre as pedagogias liberais. Ele divide as pedagogias, as tendências pedagógicas em liberais e progressistas, né? E a escola nova tem esse nome porque ela representou realmente uma renovação no pensamento pedagógico contra antagonicamente a escola tradicional. Claro que significou esse movimento? Significou uma grande revolução, principalmente no pensamento pedagógico, principalmente nos métodos de ensino, na centralidade do aluno no lugar do professor, mas com métodos novos, né, dinâmicas de grupo, trabalhos em grupo, pesquisas, novas formas de trabalhar o ensino. Porém, quais são as críticas que se fazem à escola nova, especialmente à ala mais progressista da educação? Como ela é uma pedagogia que representa um pensamento liberal, é claro que ela não questiona o status quo, não questiona a realidade, ela não é uma perspectiva crítica, é classificada por Saviani como uma teoria não crítica, exatamente porque tem a ilusão de que a escola é separada da sociedade, não considera os problemas sociais como inerentes aos problemas educacionais e, portanto, ela não questiona as questões sociais, né? Ela não está vinculada a uma perspectiva mais crítica e política. Ela tem uma perspectiva muito mais individualista, né, de desenvolvimento do aluno como pessoa. E o objetivo é muito mais adaptar as pessoas a uma sociedade que já existe, a uma realidade que já existe, que é a sociedade capitalista, do que, de outra forma, transformar essa sociedade ou formar pessoas críticas. Então, o grande problema da escola nova é esse, embora ela represente uma mudança nos métodos, importantes na consideração do aluno, contra aquela autoridade única do professor, ela não tem essa perspectiva crítica de formar o cidadão, de pensar no coletivo, no desenvolvimento da sociedade como um todo, e tem uma perspectiva mais individualista e muito mais no sentido de adaptação do aluno à sociedade que aí está, do que de transformação ou de formação de um pensamento crítico.